senhores deputados, eu integro, senhor presidente, aquela parcela de brasileiros que entende que a eleição já acabou. Temos uma presidente eleita, governadores eleitos, senadores, deputados federais e deputados estaduais também eleitos, salvo, obviamente, uma ou outra exceção, tendo em vista que os tribunais regionais eleitorais e o TSE ainda enfrentam algumas pendências, alguns processos, dependendo da decisão, há candidatos eleitos que poderão ser considerados não eleitos e outros na situação inversa. Enfim, com alguns detalhes, o resultado nas eleições proporcionais, o resultado já está praticamente definido. Mas há ainda um ou outro, às vezes alguma figura de expressão nacional, insistindo no debate, como se houvesse a possibilidade de um terceiro turno. Obviamente que tudo vai desvanecendo com o passar do tempo. Mas há, senhor presidente, um fato que provoca em mim muita perplexidade e muita revolta, não surpresa, que é o fato discutido se o IPEA deveria divulgar os resultados da pesquisa nacional de amostragem domiciliar antes ou depois da eleição. Alguns acusam o IPEA de omissão por não ter divulgado os dados, sob o argumento de que a divulgação poderia influir no resultado eleitoral para presidente da República. E outros entendendo que o IPEA agiu corretamente, deixando a divulgação dos dados para depois da eleição. E o debate tem se concentrado exatamente nesse viés. Mas todos nós somos mais uma vez informados a respeito do número de brasileiros miseráveis que não moram ou moram precariamente e que ou passam fome ou têm a oportunidade de comer, fazer uma ou outra refeição uma vez por semana. Os números apresentados nos dão conta de que temos no Brasil
10 milhões de miseráveis absolutos. E aí, aqueles que ainda estão no debate eleitoral, afirmando, em um ano, o número de miseráveis, que vinha diminuindo progressivamente, aumentou em 400 milhões. E os opositores, imaginando que assim defendem o governo, os opositores desta afirmação, os opositores do governo falam no aumento do número de miseráveis absolutos. E os que defendem o governo falam na diminuição do número de miseráveis, pobres. Se os miseráveis absolutos passam fome e não moram, ou moram precariamente, os miseráveis, que não são ainda miseráveis absolutos, sobrevivem pelo menos com R$ 70 por mês. Então, comem de vez em quando, mas moram precariamente, não têm acesso a nenhum benefício de qualquer progresso que possa ser deferido ao nosso povo brasileiro. Aí eu fico a pensar, nós estamos diante verdadeiramente de algo que precisa revoltar a sociedade, que não é possível tratar a questão simplesmente pela frieza dos números, ou como se nesses últimos 16 anos, 12 anos, a redução demonstra um sucesso. Porque, na verdade, em sendo o Brasil a 7ª economia do mundo, o aceitável era que não houvesse mais miseráveis. A miséria absoluta já estaria erradicada. Que todos pudessem morar com dignidade, comer regularmente, todas as crianças e adolescentes na escola, uma assistência à saúde que proporcionasse padrões de sobrevivência ou de atendimento. E aí, senhor presidente, não há essa revolta. O que há, lamentavelmente, é uma disputa para convencer a sociedade de que o resultado eleitoral foi injusto simplesmente pela omissão dos dados. Mesmo aqueles que se opõem à eleição presidencial, especialmente o candidato derrotado, eles não manifestam repulsa à existência da miséria, à existência da pobreza, à existência da exclusão. E aqueles que são os vitoriosos pregam com os números os resultados de uma suposta diminuição da pobreza, que já deveria ter sido erradicada. E aí, a insensibilidade é tão grande, que esta insensibilidade é que determina a falta de iniciativas, mas iniciativas imediatas, concretas, radicais, para resgatar esses brasileiros, esses patriotas, que vivem ao relento, ao abandono, famintos, sem saúde, sem educação, na ignorância. Duro. E aí, senhor presidente, vem um outro dado sobre a segurança pública, sobre o número de mortos pelo Estado, o número de assassinatos, mas vem também os policiais mortos. E as coisas têm relação uma com a outra?
Claro que tem, pô. O Brasil é o país como 7ª economia do mundo, mas a 70ª do mundo em 79ª em distribuição da renda. A quase totalidade dos crimes, ou são crimes contra o patrimônio, ou com finalidades patrimoniais, inclusive os homicídios, os assassinatos. Então, senhor presidente, ao mesmo tempo em que a luta política empurra para as disputas eleitorais, mesmo compreendendo que há situação e que há oposição, mas nós não podemos aceitar que nos debates não sejam inseridas propostas para que imediatamente, no menor tempo possível, que os recursos públicos sejam destinados à verdadeira inclusão, ao fim da fome, ao fim do analfabetismo, ao fim da falta de moradias ou desse processo continuado de favelização, para que os serviços públicos sejam razoáveis, a educação pública integral de boa qualidade, o sistema único de saúde devidamente implementado. Mas não, a discussão é assim: agora a presidente está cuidando de manipular, buscar no Congresso Nacional apoio para uma mensagem, de modo a fazer com que o superávit primário seja alcançado. Tem que cortar custos para pagar juros da dívida. Não economizou o que seria necessário para pagar aos banqueiros e aos credores da dívida. A discussão se dá de forma desumana, uma discussão distante da realidade, distante da vida, distante do mundo brasileiro, e isto é que precisa ser visto. Não dá mais para aceitar que o embate se dê de forma desconstrutiva, mas o debate tem que se dar através de políticas públicas concretas para resolver os problemas mais graves da população. E um deles é a fome, é o analfabetismo. Alimentação, habitação, não tem. Então, senhor presidente, vejo, quando assisto aos programas de televisão, aos noticiários, quando leio os jornais, há a constatação de que os detentores do poder e aqueles mais destacados oposicionistas não se dispõem a um debate na construção de políticas públicas que resolvam os problemas mais graves enfrentados pela população. Não, eles estão num embate simplesmente em função do sucesso ou do insucesso de resultados na economia e não na dívida social. É a dívida social que precisa ser paga. Esta é a dívida que está aí, que deveria mobilizar todas as consciências. Então, senhor presidente, é preciso dizer que a campanha eleitoral já terminou. Situação e oposição tem que discutir, sim, políticas públicas, reformas, mudanças que verdadeiramente caminhem no sentido de fazer com que o Brasil seja um país soberano para ser socialmente justo. Muito obrigado, senhor presidente.